Olá, seja bem-vindo a mais uma aula. É um prazer ter você do outro lado. Nesta aula vamos falar sobre a introdução ao estudo da esplancnologia. Eu sou Ador Milton Alfredo e darei agora início à nossa aula. Quando falamos de esplancnologia, nos referimos à área da anatomia que se encarrega no estudo das vísceras. Isto nos leva também a entender uma outra definição, que são vísceras. Geralmente de forma grosseira, a facilitar a nossa compreensão, as vísceras são aqueles órgãos internos que nós encontramos nas cavidades do organismo, por exemplo, na cavidade torácica, cavidade abdominal, cavidade pélvica e até dos dias de hoje consideramos também como vísceras aquelas que nós encontramos na cavidade craniana. Então, podemos considerar vísceras como os órgãos que nós localizamos dentro do nosso organismo. Se bem que, do ponto de vista histórico, nós vamos encontrar definições mais criteriosas e aquelas que excluem alguns órgãos, que incluem outros, e até definições que estão um pouquinho distante desta concepção atual sobre vísceras. Agora, quando nos referimos às vísceras, devemos aqui reconhecer dois tipos principais de vísceras: as vísceras ocas ou tubulares e as vísceras maciças ou parenquimatosas. Vamos agora tentar entender cada tipo de víscera. Quando nos referimos às vísceras ocas ou tubulares, são aquelas que apresentam uma cavidade no seu interior, que nós chamamos luz ou então lúmen, e apresentam uma parede. Quer dizer que a parede é a parte que reveste o lúmen ou então a luz deste órgão. Temos aqui um exemplo. Isto é uma parte do trato intestinal. E nós temos aqui a luz ou lume e temos a parede. Então, olhando para esse órgão, nós podemos considerá-lo como um órgão tubular ou então um órgão oco. Mas, olhando para a parede deste órgão, nós temos algo muito importante ao reconhecer nas vísceras ocas, principalmente na parede dessas vísceras, que é a estratigrafia. O que é isso? Estrato quer dizer camadas, né? Quando nos referimos à estratigrafia, estamos a dizer que geralmente a parede dos órgãos ocos é constituída por camadas. E nós temos aqui, por exemplo, uma camada, temos a outra camada, temos mais uma camada e temos aqui a outra camada. Então, o importante é reconhecer as camadas e saber que essas camadas são constituídas por diferentes tecidos. Por exemplo, aqui nós temos então aquilo que nós chamamos a camada mucosa e depois temos aqui a camada submucosa, no caso do intestino, camada submucosa. Temos aqui a camada muscular, esta é a camada muscular circular. Depois temos aqui uma camada muscular longitudinal. Temos a camada subserosa e depois, por último, a camada serosa que reveste então o órgão como um todo. O importante é termos em mente que a parede dos órgãos ocos geralmente é constituída por diversas camadas. Isto vai variando de órgão para órgão, mas o princípio é o mesmo. Os órgãos ocos têm a luz, o lúmen, e têm então a parede constituída por camadas. Se olhamos aqui para um vaso sanguíneo, conseguimos entender também que é um órgão oco ou tubular, primeiro porque apresenta a luz ou lúmen, e tem aqui também as suas camadas. Geralmente nas camadas dos vasos sanguíneos, o importante é reconhecer três túnicas: a túnica interna, a túnica média e a túnica externa. E quando tivermos que estudar os vasos sanguíneos, também vamos desdobrar um pouquinho mais e abordar
com maior detalhe, mas hoje o objetivo é simplesmente entender que os órgãos ocos têm luz e têm parede constituída por camadas. Já é diferente, lá no intestino vemos mais camadas e aqui na artéria estamos a ver menos camadas, por isso é que dissemos anteriormente que varia muito de órgão para órgão, mas o princípio mantém luz, parede constituída por camadas. Quando nos referimos aos órgãos maciços ou parenquimatosos, são aqueles que não vão apresentar luz e nem parede, mas vão apresentar uma massa tecidual compacta que é constituída geralmente pelas células próprias do órgão, tem uma camada de tecido conjuntivo que sustenta as células próprias do órgão e tem geralmente uma cápsula que reveste. Então aqui nós vamos identificar a parte das células funcionais, que são as células próprias do órgão, que nós chamamos parênquima. Este aqui, por exemplo, é o parênquima esplênico, porque este órgão que nós temos aqui como exemplo é o baço. Então aqui temos o parênquima esplênico. Tem geralmente uma malha de tecido conjuntivo, que nós vamos chamar de estroma. E depois tem então a cápsula que reveste o órgão como um todo. Aqui temos um outro exemplo de um órgão maciço, o fígado. E conseguimos ver que as células estão intimamente unidas. No caso aqui do fígado, as células principais são os hepatócitos. E não apresenta nem cavidades, que são a luz ou lumen, revestida por uma parede. Esse órgão não apresenta essas características. Isto aqui são, por exemplo, vasos que penetram para nutrir as células aqui, no caso os hepatócitos, mas não são cavidades próprias da estrutura ou da arquitetura do órgão, no caso aqui o fígado. Então conseguimos entender também que o fígado aqui é um órgão maciço. Agora, existem exceções. No caso do pulmão, que é o órgão que está aqui, nós olhando para o pulmão vamos ver que também é um órgão maciço, mas ele é constituído por estruturas pequenas, que estão aqui no caso e foram ampliadas, que são os alvéolos, que os alvéolos vão obedecer o princípio dos órgãos ocos, porque tem uma luz aqui revestida por uma parede. Mas o conjunto de alvéolos forma então uma estrutura aparentemente maciça, que é o pulmão. E por causa disso nós consideramos o pulmão como um órgão pseudomaciço, ou seja, ele é um maciço falso. A expressão pseudo geralmente vem para identificar o que é falso. Então o pulmão podemos considerá-lo não exatamente como um órgão maciço típico, mas sim como um órgão pseudomaciço. O mesmo pode ocorrer ou ocorre com os rins. Nós estamos aqui no caso o rim, tem esta parte maciça, que é mesmo constituída por parênquima. Isto aqui é um parênquima. Temos aí também a cápsula. E aqui assim conseguimos ver parte da cápsula que está revestido o rim. Mas abaixo do parênquima nós observamos essa abertura, que geralmente recebe o nome de seio renal. Tem aqui a ocupar esta abertura este tecido adiposo e estruturas que são os cálices, quer os menores e quer os maiores, e até a pelvis intrarrenal, mas são estruturas tubulares, mas que pertencem ainda à parte interna do rim. Então, isto faz com que o rim também seja tido como um órgão pseudo-parenquimatoso, e não especificamente um órgão parenquimatoso, ou então um órgão maciço. É pseudo-parenquimatoso ou pseudo-maciço. Bom, esperamos que essa aula ajude você. Muito obrigado. Estamos juntos até o próximo vídeo. Mais do que ciência, anatomia é arte.